Gente, cada procedimento, cada massagem tem suas particularidades. E a drenagem linfática, eu falo que é o procedimento mais técnico, manual que tem de massagem. Não soubermos um pouquinho dessa particularidade, nós vamos aplicar de forma errada. O paciente vai ter aí dor, vai ter hematoma, vai ficar roxo, e isso é totalmente inadmissível, não pode acontecer isso, tá? Então, o que nós devemos saber, muitas vezes fala assim: Carol, como que eu vou saber se minha pressão está ou não correta? Carol, qual é o sentido da drenagem? Carol, eu posso começar uma drenagem lá no pé da minha paciente? Isso tudo vocês vão aprender agora comigo. Já pega seu caderninho, já pega sua caneta, já anota tudo, ok? Já anota tudo. Vamos lá então. Amores, vou falar um pouquinho dessas particularidades, né? O que são essas particularidades? Por que dessas particularidades, né? A drenagem linfática, como eu falei para vocês, é o procedimento mais técnico manual que existe. Ela possui sua pressão correta, variável, porém tem um limite. Ela possui o seu direcionamento correto. Ela possui o seu ritmo, a sua leveza. Então, se nós não aplicarmos isso de forma correta, podemos gerar sérias consequências aí no nosso paciente. E com isso, gente, gerando consequências, nós não conseguimos o quê? Fidelizar. E se a gente não consegue fidelizar, a gente não consegue monetizar. A gente fica sem dinheiro, porque as pessoas não vão fidelizar com você. Se não vão fidelizar, não querem seu serviço e não vão te indicar para outros profissionais, que é pior ainda, né? Então vamos lá. Por que saber diferenciar? A gente tem que saber diferenciar um procedimento do outro, principalmente uma drenagem linfática de uma massagem modeladora, por exemplo, porque quando o nosso paciente chega até nós querendo uma drenagem linfática, ele simplesmente pede a drenagem, sem saber o que é a drenagem, sem saber para que serve a drenagem. E você também não explica para ele. O que acontece? Sabe por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu comigo. Quando eu comecei, tá? Uma paciente chegou perguntando: Carol, você faz drenagem? Faço. Ah, não, quero fazer. Beleza, deita aí, vamos fazer. O que acontece? No final da sessão, né, e eu aplicando todo aquele gatilho mental nela, né, falando assim: vamos fechar o pacote e tal, e tal, e tal. E eu vendo aquela cara de não satisfeita da cliente, né? Quando ela sai, eu falo: e aí, gostou? Vamos fechar o pacote e tal, e tal. Ela virou e falou assim pra mim: ah, não, vou pagar só essa, depois eu volto, depois eu vejo, depois eu te ligo. Ou seja, ficou na cara que ela não gostou do procedimento. Ela não gostou porque eu fiz um procedimento errado, ou ela não gostou porque ela veio com uma mentalidade achando que ela iria receber uma massagem, vamos dizer, modeladora, e eu fiz uma drenagem linfática nela sem ao menos explicar o que era uma drenagem. Ou seja, ela saiu daqui não gostando do procedimento. Porque ela queria aquele procedimento que amassa, que aperta, e a drenagem linfática não causa isso. Pois bem, como eu vi, né, realmente que ela não tinha gostado, o que eu fiz? Logo, né, eu expliquei pra ela. Eu falei assim: olha, não era essa massagem que você queria, né? E ela deu um sorrisinho amarelo e falou: não, eu queria aquela massagem que você aperta minha barriga.
Ou seja, ela veio falando que queria uma drenagem, porém ela não queria uma drenagem, ela queria uma modeladora. Só que como, né, o termo drenagem é usado aí banalizando em todo lugar, ela achou que drenagem era qualquer tipo de massagem, né? Então cabe a nós saber diferenciar cada procedimento para saber explicar para o seu paciente, para que esse paciente não se frustre, não ache ruim a sua massagem e saia sem fidelizar, como aconteceu com essa paciente minha. Ela saiu sem fidelizar, sem gostar da minha massagem, ainda vai falar, olha, não vai na fulana lá não, porque a mãozinha dela é leve. Por quê? Porque a drenagem linfática é leve. E isso, gente, é muito importante. Lá no comecinho da sua avaliação, primeiro ponto, errei por não ter avaliado. Segundo ponto, errei por não ter explicado o que ela gostaria que eu explicasse, para ela entender que aquilo que eu fiz é o correto dentro da drenagem. Né? Então faltou, eu errei. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não erram. Comece o atendimento de forma correta. E como eu começo esse atendimento de forma correta? Fazendo a anamnese, avaliando, explicando, sabendo diferenciar. Fulana, olha, então você veio, você quer drenagem, você avaliou, ah não, ela precisa sim de drenagem, por mais que ela tenha uma gordurinha localizada ali, mas vamos na drenagem. Mas explica, olha, drenagem é leve, é superficial, não dói, não é para deixar roxo. Aí ela vai entender, não, peraí, então, não é essa massagem que eu quero, não. Ah, não, então vamos associar, vamos fazer uma modeladora, finalizar com a drenagem, porque você precisa também da drenagem, né? Então, sabendo levar, conduzir, como eu sempre falo, até aquele raciocínio clínico de saber montar o seu tratamento, você vai ser diferencial aí e você vai conseguir conquistar e fidelizar o paciente, aumentando, claro, o seu rendimento, a sua renda mensal, tá? Então, cuidado para não confundir. Tá? Cuidado para não confundir, cuidado. Isso é um erro de muitos profissionais, né? Ou não é porque nem sempre confundem, mas o que acontece? Como não explica para o seu paciente, o paciente chega querendo fazer uma drenagem e você acaba fazendo uma modeladora, a paciente vai sair achando que aquela modeladora é uma drenagem linfática. E onde ela for, ela vai pedir drenagem e se quem aplicar realmente uma drenagem nela, ela não vai gostar, né? Então cuidado aí, ó, gente, com essa confusão de pressão, de ritmo, de força, tá? Cuidado. Drenagem é drenagem aqui no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, onde for, drenagem é drenagem. Tem sua técnica correta, sua maneira correta de aplicação, tá? Então vamos lá. A primeira técnica aqui que eu coloquei para vocês, tá? Que eu imagino, pelo tudo que eu recebo de vocês, né? Direct, mensagens, enfim, em relação à pressão. Carol, como eu sei se minha pressão está correta? Como eu sei que eu não estou ultrapassando aquela pressão? Como eu sei disso, tá? A pressão, ela é superficial, tá? Ela não pode ser profunda. Eu não chego ao músculo, tá, gente? Eu não chego ao músculo. Minha pressão é superficial, a nível dérmico, tá? A nível dérmico. Isso aqui é nível dérmico, ó. Isso aqui, epiderme, derme e hipoderme, camada subjacente. Isso aqui é nível dérmico. Abaixo dessa camada que vem o músculo. Então eu não atinjo o músculo, tá? A minha pressão é só a nível de pele, ok? Então vamos lá. Carol, como que é essa pressão? Ela é variável,
tá? De 10 a 40 milímetros de Hg. Hoje em dia tem artigos mais recentes que falam que essa pressão pode chegar até 60 milímetros de Hg, tá? Então, ela é variável de 10 a 40 ou dependendo 60 milímetros de Hg. Porém, essa variação vai depender do estado clínico do seu paciente. Uma pessoa normal, assim como eu, cheguei numa clínica e quero fazer uma drenagem, ela vai pôr a pressão entre 40 e 60, sem problema nenhum. Agora, um pós-operatório imediato, né? 24 horas pós-cirúrgico, toda cheia de hematoma, dores, enfim, você não vai conseguir aplicar uma pressão de 40 milímetros de Hg nela, tá? A sua pressão vai ser inferior. Ok? Então a gente tem que entender isso. Ah, não, é 40, então tem que aplicar 40 em tudo. Não, não vai aplicar 40 em tudo. Se o quadro álgico do seu paciente, o quadro de dor dele, tá num nível muito alto, né? Então você não vai conseguir aplicar uma pressão com mais força, com mais intensidade. Porque se você faz o teste com esfigmo, tá? Eu tenho essa explicação lá no meu canal do Telegram, tá? Eu tenho esse vídeo lá no meu canal do Telegram onde eu explico. O que acontece? A gente pega um esfigmomamômetro. Isso daqui é para quem não conhece, é um aparelho de aferir pressão, tá? Aquele aparelho que a gente põe no braço do paciente, insufla para ver a pressão, tá? O que acontece? Eu coloco na minha mão. Eu coloco esse aparelho envolvido na minha mão, olha só, envolvi, tá? Segura o reloginho pra mim, por favor. Isso daqui chama pera, tá? Chama pera. Eu fecho a perinha para o ar não sair e, ó, insuflo. Até 40, não tô vendo. Insuflo até 40. Deu? Ó, gente, quando eu insuflo até 40, entre 40 e 60 não tem problema passar um pouquinho, eu sinto força, tá? Tá fazendo muita pressão aqui na minha mão. Então é errado falar que a drenagem linfática é só passar a mão. Não, tem uma certa pressão. A gente sente essa pressão no esfigmo, tá? A gente sente essa pressão no esfigmo. Faça esse teste, dá pra sentir muita força, tá? Então é uma pressão boa, uma pressão gostosa, mas essa pressão não leva a hematoma, a deixar roxo e muito menos doer, tá? Então é uma pressão gostosa, depois vocês fazem esse teste. E pra desinsuflar, só liberar a perinha, tá? E tudo certo. Então, para você que pensa, olha, não sei fazer, não sei mensurar essa pressão, não sei quanto de força vou colocar no meu paciente. Gente, outro teste, pega, né, seu braço, você vai fazer uma pressão com seus dedos, tá? Quando a ponta do dedo fica branquinho, a pressão está excelente. Ó, não ficou branquinho, tá muito superficial. Dei uma leve pressionada, ficou branca a ponta dos dedos. Então, essa pressão é uma pressão boa, ideal para que você faça aí a sua drenagem linfática, tá? Então, tem esses dois testes super bacana que dá sim para você mensurar, para você ver realmente a pressão, tá? Para você sentir essa pressão. Então essa pressão ela é variável, vai depender muito do quadro álgico do seu paciente, do quadro de dor dele, tá? O paciente com linfedema, por exemplo, o linfedema dói, né? Se você pressionar, ele vai sentir dor. Então você vai fazer de acordo com aquela patologia, com aquele sintoma, com aquela sintomatologia dele. E outra coisa que é muito importante, gente, o feedback. Muitas vezes vocês estão fazendo massagem ali e estão calada para o seu paciente. Não, questione.
fulana, como é que tá? Tá gostoso? Tá doendo em algum lugar? Como é que tá essa pressão, né? Vocês começam a sessão muda e sai calada. Não, gente, olha, argumentem, perguntem. Tá ok? Tá gostoso, né? Como que tá tudo isso? Isso é muito importante, tá bom? Continuando aqui então, pressão, entenderam? Leve, superficial, de 40 a 60 milímetros de HG. Ah, Carol, o que é milímetros de HG? Né? Uma pergunta que eu recebo também demais. Enfim, milímetros de HG é milímetros de mercúrio, tá? O mercúrio que faz essa mensuração. É igual o termômetro. A gente não põe o termômetro na criança para ver a temperatura, a gente não olha aquele mercúrio, se ele tá mais alto, se ele tá mais baixo. Aquele ali é mercúrio, tá? Então é milímetros de mercúrio. HG é mercúrio, tá bom? Enfim, é isso, só para vocês entenderem o que é HG, tá? O ritmo, ele é lento, porém contínuo. Ele é lento, porém contínuo. O que é isso, Carol? Não é que você, vou fazer uma manobra, vou parar, fazer de novo. Ah, não posso tirar a mão. Não, nisso não tem nada a ver, tá? Por quê? Como eu expliquei na aula de sistema linfático, o vaso linfático, ele tem válvulas lá dentro, igual às vezes o sistema cardíaco. Então, se minha linfa passou, a válvula fechou. Então, ela não volta mais. Beleza? Então, não posso tirar a mão da pele do meu paciente. Não, isso já caiu por terra, tá, meus amores? Pode. Por quê? Passou por uma válvula ali no linfângion, dentro do vaso, ele não volta mais, porque a válvula fechou, tá? Então, posso ir. O que fala de contínuo? Por que então dessa palavra contínua? Porque você vai num ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Você vai num ritmo contínuo. Para você não errar, é só contar de 1 a 4. Só fazer essa contagem. Quando eu falo em contagem, eu lembro lá quando eu estava no hospital para fazer a contagem de quando a gente vai fazer aquela coisa de ressuscitação, né? Que vai com o ambu e faz a massagem cardíaca. Eu lembrei disso agora. Pois bem, a gente também, conta aqui também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai levando. Por isso que é contínuo. Mas nessa passagem da mão, eu posso sim tirar a mão para ir passando para frente sem problema algum. Tá bom? Então, tudo certo com o ritmo. Com o ritmo lento, porém contínuo. Vocês contam lá de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Fazendo bombeamento. 1, 2, 3, 4. E levando essa linfa, tá? Sentido é bem bacana, tá? O sentido é bem bacana a gente falar do sentido, porque toda massagem, meus amores, independente, nós vamos levar pra cima. Sentido coração, centrípeto, tá? Pro interno, pro coração. Então, essa drenagem, ela é feita de baixo pra cima. Não de cima para baixo. Ali não tem coração para bombear, para fazer o retorno dessa linfa. Se a gente fizer nesse sentido, o que acontece? Eu vou inchar mais ainda o membro do meu paciente. O líquido, para ele ser devolvido, ele tem que passar pela junção jugular e veia cava para ser devolvido para o coração. Tá? Entendeu? Eu vou falar de novo. Olha só. A
a direção da drenagem é sempre para cima, sempre o tórax, sentido coração, tá? Linfonodos inguinais, linfonodos axilares, ok? Sempre trazendo para o coração, tá? Por quê? Porque esse líquido, ele deve ser devolvido para a grande circulação. Quem é a nossa grande circulação? É o nosso sistema cardiovascular, é o nosso sistema sanguíneo. Então, ele tem que ser devolvido para o coração, tá? Devolvendo para o coração, ele vai fazer todo o seu metabolismo ali dentro, vai fazer sua filtragem através do sistema renal e ser devolvido aí, né? Tirar o excesso desse líquido através da urina, tá bom? Então, sim, meus amores, a drenagem ou qualquer outra massagem, o sentido é para o coração, é para cima. A devolução da linfa é aqui, ó. Nós temos a veia jugular, tá? Que fica aqui no pescoço, e a cava que passa aqui, ó, dentro da nossa clavícula, tá vendo? Isso aqui chama saboneteira anatômica, tá? O nome, vamos dizer, científico nada, mais popularzão, né? Saboneteira anatômica. Então, a linfa, ela é devolvida por essa junção e vai para o coração, ok? Entenderam? Depois eu vou mostrar aqui melhor no esquema que eu fiz, tá? Para vocês entenderem bacaninha, ok? E a divisão, Carol? Como que é essa divisão? A divisão é diferente de uma massagem modeladora. Massagem modeladora, você não vai dividir a barriga do seu paciente, você não vai dividir a coxa do seu paciente, você não vai fazer essa divisão. Por que que na drenagem linfática tem essa divisão? Por quê? Porque é como se fosse uma rodovia. Depois eu vou mostrar esse esquema para vocês, tá? E ela tem que ser liberada para que os carros passem. Então eu vou mostrar essa divisão aqui nessa... Só um minutinho, tá? Olha só. Eu vou mostrar essa divisão aqui. Vou ficar do lado de cá. Ó, quando nós vamos drenar o tórax, né, o abdômen do meu paciente, eu sempre tenho que pensar em direito, esquerdo, inferior, né, e superior. Quando eu penso nisso, o meu parâmetro é a cicatriz do umbigo, tá? A cicatriz umbilical. Então eu vou dividir direito, esquerdo, inferior e superior. Carol, só dessa forma que eu posso dividir? Não, se o meu paciente ele for um paciente maior, tá? Ele for tem um abdômen mais globoso, eu posso dividir aqui em 3, tá? O abdômen mais superior, o médio e o inferior, sem problema algum, tá? Que eu dividi dessa maneira, tanto é que lá no curso tá tudo divididinho para vocês, tá? Aqui eu tô mostrando aqui para vocês terem uma noção de como é essa divisão. Esse macacão aqui, ele tá representando o nosso sistema linfático. Tudo que é esses ramozinhos verdes é os nossos vasos coletores, pré-coletores, enfim, tá? Então, ele mostra verdadeiramente o sentido desses ramos linfáticos, para onde eles devem ir. Ó, abdômen superior, tá vendo as linhas? Tá levando em direção aos axilares, tá? Já começa a compreender por aí. Então, abdômen superior, umbigo para cima, eu vou levar para onde? Para os axilares, ok? Umbigo para baixo, olha os raminhos, para onde eles estão indo? Para os inguinais, que são os linfonodos, para os inguinais, tá? Então, nosso corpo humano, ele é muito bem dividido e ele é muito inteligente, né? Dá pra ver por esse desenho. Então, ele é muito inteligente. Então, ó, abdômen superior, axilares, abdômen inferior, inguinais, ok? E vamos na perna, na coxa. Carol, como que é feita essa divisão na coxa? Como que eu posso drenar a coxa do meu paciente? Vocês vão
em 3 partes, tá? Ó, eu coloquei essas fitas para mostrar a divisão. E o joelho é a última divisão da coxa, tá? Então, a gente chama assim, ó. Próximo, proximal ao gânglio. Médio, proximal ao gânglio. E distal, proximal ao gânglio, tá? Então, nós temos 3 quadrantes. O proximal, o médio e o distal. O primeiro quadrante, o segundo quadrante e o terceiro quadrante. Eu vou começar a drenar lá no terceiro quadrante? Não tem como, né? Porque se aqui tem linfa, se aqui tá inchado, como que eu vou começar a drenar aqui? Como é que eu vou empurrar tudo isso para cima? Primeiro eu tenho que descongestionar o que tá mais perto. Então, eu vou descongestionar o que tá mais perto, depois o segundo mais perto e depois o último mais perto. E assim, da mesma forma lá na panturrilha e da mesma forma nos braços. Ok? Deu para entender? Vocês vão entender melhor no esquema que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá? Olha só, então nós podemos sim fazer por quadrante. O pessoal da minha equipe tá arrumando aqui para vocês terem uma visibilidade boa aqui, tá? Para vocês terem uma visibilidade boa aqui no nosso esqueminha. Olha só, pessoal. Só um minutinho enquanto arruma. Prontinho. Gente, esse daqui é o esquema para mostrar para vocês a direção e como nosso paciente. Eu coloquei aqui como se fosse uma rodovia, né? Os carrinhos passando. Meus amores, então para que vocês entendam, eu não dividi a perna em 3 quadrantes. 1, 2, 3. Essa fileira de carro tá me mostrando isso. E para eu poder descongestionar, eu tenho que começar da primeira fileira, depois a segunda, depois a terceira. Vamos imaginar nós num congestionamento na rodovia, onde só tem uma direção e eu tô a última, eu sou essa aqui. Tem como eu passar por cima dos carros para eu poder seguir meu caminho? Não tem, né? Então eu tenho que esperar um carro passar, depois o outro, depois eu. Não é assim? Na drenagem linfática não é diferente. Então por isso que nós dividimos o quanto mais melhor, se o paciente for muito grande, tá? Então como que a gente faz? Primeiro eu dreno a parte mais próxima ao gânglio. A minha casinha é o gânglio linfático inguinal. Eu vou drenar para ele, ó. Drenei, tá? Drenei pro gânglio inguinal, ele foi embora lá pro coração, tá? Aí aqui ficou sem linfa, ficou sem inchaço. Beleza, então aqui eu consigo passar. Eu venho, dreno, vou pro meu inguinal, né? Bombeio o meu inguinal aqui e ele vai embora pra corrente sanguínea. Ficou livre aqui, tá sem edema, perfeito, então eu consigo passar. Eu e o meu companheiro aqui, ó, nós vamos ir pros inguinais, bombear e, ó, embora pra corrente sanguínea. Nossa, olha a diferença da perna da minha paciente com a outra, já desinchou. A questão da perna agora, tá? Nós estávamos na coxa. Agora a perna é a mesma coisa. Como a perna é menor, dividi aqui em 2 quadrantes. E aqui é o meu poplíteo, onde atrás, né, do joelho tem os linfonodos. Então eu venho aqui, bombeio e continuo levando, chego nos ilíacos, bombeio de novo e ele vai embora. Vou pro segundo quadrante da perna, levo pro poplíteo, bombeio, levo pros inguinais, bombeio e ele vai embora. Não precisa estimular, não preciso drenar o tórax. Aqui ele já cai no ducto, tá? Então não precisa estimular o tórax. E a mesma coisa do pé. Tô lá no pé,
Agora eu dreno o pé? Agora sim, porque tá tudo livre. Antes estava com os carrinhos, eu não ia passar aqui para chegar lá, né? Não ia passar por cima dos carrinhos. Agora eu estou livre. Agora eu vou ser bombeada aqui nos inguinais e vou embora, tá? Então, a questão é essa, é livrar todo o inchaço para que você consiga passar com o seu edema. Por mais que o edema tá focado só aqui na região de pé, eu preciso drenar a minha perna para eu drenar o meu pé, ok? A mesma coisa aqui na região superior, né? O principal nódulo superior são os nódulos axilares. Então, eu divido o braço em dois, o braço é menor, né? Levei para os meus axilares, bombeei, ele foi embora, tá? Aí, eu consigo, tô livre aqui, levei o outro, tá? Do segundo quadrante do braço, bombeei nos axilares, ele foi embora. A mesma coisa, nós também temos linfonodos cubitais, que é na região do cotovelo. Cheguei nos cubitais, no cotovelo, bombeei, levei para os axilares, bombeei e joguei fora. A mesma coisa em relação ao segundo quadrante do braço. Cheguei nos cubitais, bombeei, levo para os axilares, bombeio e vou embora. Ah, a mão do meu paciente, nossa, tá inchada, a aliança não sai. O que eu faço? Primeiro eu dreno todo o braço do meu paciente para depois ir lá na mão do meu paciente. Ó, drenei, bombeei nos cubitais, levei para os axilares, bombeei e ele foi para a corrente sanguínea. Agora sim, o membro do meu paciente está todo descongestionado, tá? Saiu aquele inchaço. Gente, espero que vocês tenham entendido que a gente tem que drenar o meio mais próximo dos gânglios para ir drenando o restante, tá? Senão a gente não consegue aquele resultado eficaz. Para drenar, nós fazemos a divisão por quadrantes e podemos sim drenar o segmento. Carol, como que é isso de drenar o segmento? Por exemplo, a queixa principal de inchaço da minha paciente é o abdômen. Carol, eu tenho que drenar todo o corpo da minha paciente para eu ver resultado no abdômen? Não, tá? Você vai drenar a caixa torácica dela, toda, desde a região abdominal e região de tronco, tá? Essa divisão aqui que eu fiz na nossa manequim aqui. Tá? Então, a gente divide, vocês drenam porção superior, depois porção inferior. Carol, a minha gestante quer drenar só membros inferiores, as pernas. Eu posso drenar só membros inferiores da minha gestante? Pode. Ai, Carol, mas a minha gestante, o inchaço dela, eu só vi o inchaço dela tá só no tornozelo, só no calcanhar. Eu posso drenar só o calcanhar? Gente, não tem nada que fala que vocês não podem drenar só o calcanhar. Porém, como eu mostrei ali no nosso esquema, quanto mais descongestionado tá aquele segmento, mais potencializado, maior resultado vai ser a sua drenagem. Do que adianta eu drenar só o pé do meu paciente se aqui também está congestionado, por mais que você não está vendo, por mais que você está falando que a porção maior, tá? Claro, a porção maior do inchaço está lá no pé, mas com certeza o restante da perna da sua paciente está edemaciado, uma porção menor, porém tá edemaciado, tá? Então, gente, a melhor forma é drenar o segmento completo, tá? Não drenar só coxa, e sim drenar coxa, perna e pés, tá? Para assim ter um resultado mais eficaz da sua paciente, ok? Carol, mas eu sempre tenho que fazer dessa forma? Eu sempre tenho que começar do quadrante mais próximo, depois o médio, depois o mais longe? Sim, meus amores, sim. Essas são as particularidades da drenagem linfática.
Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois, não é assim? O ditado, pelo menos aqui na minha região, é assim. Então não adianta eu querer passar o carro na frente dos bois, eu tenho que esperar a boiada passar para eu poder passar com o meu carro. Tudo bem? Então, por isso que temos que dividir em quadrantes cada segmento. Cada segmento a gente divide em quadrantes, ok? Se não fizer dessa maneira, o que acontece? O que acontece? Agora eu vou falar sobre pressão, ritmo, sentido e a divisão. Carol, se não fizer nesse jeito, dessa técnica que você está me mostrando, você não vai entregar resultados eficazes, tá? Sua drenagem, ela não vai ser otimizada. Você pode gerar dores, hematomas, desconforto para o seu paciente e você pode não entregar resultado nenhum resultado. Nossa, Carol, eu fiz drenagem linfática na minha paciente, do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu. Não vi diferença, porque você não está aplicando a técnica correta. Você não está aplicando a técnica correta, ou você está colocando muita força. Quando a gente coloca muita força, a gente favorece o inchaço, ao invés de diminuir o inchaço, a gente favorece o inchaço. Tá? Então, não, meus amores, nós não podemos fazer de outra maneira. Drenagem linfática tem sua técnica correta.